Não se espantem de os cartazes não serem muitos, não se espantem disso, nem haver grandes coisas, porque não é o estilo que eu quero imprimir à campanha. Os cartazes custam dinheiro e nós não podemos, numa altura destas, e dinheiro que é dinheiro dos contribuintes, porque é dinheiro dado à campanha para a campanha, e nós não podemos usá-los de uma forma que não seja útil a quem queremos atingir. E essa é a questão. E por isso fazemos isto assim. Não sei se ganhamos, se perdemos, mas é a nossa maneira de fazer isto. E a mesma coisa com grandes eventos. Faremos eventualmente um evento ou dois com todas as pessoas, mas continuaremos a privilegiar o contacto direto com as instituições, com as pessoas, com as empresas, com as IPSS, com as paróquias, com os cidadãos. Continuamos a privilegiar estes contactos e, fundamentalmente, quando voltamos para casa, o estudo dos dossiês de Sintra. E aquilo que podemos fazer, se os sintrenses nos derem a sua confiança e confiarem a nós, como esperamos que aconteça. Aquilo que me preocupa mais, isso sim, é a pobreza. O que me preocupa mais são as pessoas que não têm emprego. E dentro dessas, aquelas que não têm nem subsídio de emprego, nem rendimento social de inserção. E quem me preocupa ainda mais são as pessoas que vão às paróquias buscar alimentos, algumas envergonhadas, são aquelas que vão às IPSS, são os velhos abandonados, são os jovens na rua. Isso é que me preocupa mais, muito. E isso é um grande desafio e será seguramente a primeira prioridade do meu mandato. A segunda prioridade já é instrumental, ou seja, é criar condições para evitar que esta situação se agrave ou até se mantenha, se fosse possível. E isso significa o seguinte, significa criar emprego. E criar emprego é apoiar quem investe. É quem está cá a investir, que tem que ser acarinhado, apoiado, acompanhado, e quem queira vir para Sintra investir e criar emprego, que tem que ser motivado. Criação de emprego, isso é a base de tudo. E depois, instrumento de ação social, a criação de emprego. E depois, a ligação com as IPSS, com as paróquias, com as instituições de saúde. Para quê? Para, em relação aos idosos, aos velhos, nós combatemos o isolamento. Em segundo lugar, tentarmos o que o isolamento combate-se através de meios tecnológicos e através dos lares de dia. E, ao mesmo tempo, depois, também, acompanharmos os lares de idosos e, dentro dos lares de idosos, os cuidados continuados e os cuidados paliativos. Isso são aspectos muito importantes. Depois, em relação aos jovens, muito importante, fundamentalmente, acompanharmos o setor da educação. Sei que, por força deste Presidente da Câmara, o Dr. Seara, em boa hora, forneceu já o pequeno almoço a muita gente. Nós vamos tentar manter e, se possível, acompanhar com outra refeição. Era muito importante que nós tivéssemos só um turno no pré-primário e no primário aqui, e não dois. Era muito importante. Não sei se temos meios para fazer isto. Vamos estudar, vamos ver. Depois, há a assistência propriamente dita. E aí é realmente o apoio à distribuição de alimentos, é evidente que sim. É a habitação que tem que ser muito acompanhada. Temos que fazer o levantamento daquilo que a Câmara tem de casas e de instalações da Câmara e ver como é que podemos dinamizar também esse setor. Enfim, há uma multiplicidade de aspectos no setor social. Ainda no setor da economia, só um apontamento aí. Nós temos de ter a consciência que, para termos empresas aqui e atrair empresas, nós temos de ter parque industrial e temos que ter uma ligação às instituições que fornecem serviços tecnológicos, às universidades, aos institutos superiores. Temos que fazer isso. Portanto, preocupa-nos nesse aspecto toda a parte das pedras, não é? Portanto, do Liós, toda a parte do mármore de Perpinheiro, toda aquela zona, e as empresas que nós estamos muito preocupados com isso, porque há uma grande crise nas empresas que não exportam, e mesmo há algumas que já exportam. Temos que ver como é que as podemos organizar, como é que podemos fornecer serviços comuns, aliviar-lhes os custos, fazer-lhes a ligação à formação profissional e ao desenvolvimento de produtos. Como é que podemos fazer isto? E vamos ter que fazer, não é? Vamos ter mesmo que fazer. E depois, como eu há pouco dizia, também as outras empresas. Com certeza que nós temos que ter aí um ordenamento industrial
para que as empresas saibam os terrenos onde podem investir e podem investir com segurança, sem entraves burocráticos e bem recebidos aqui. Finalmente, um aspecto que não é menos importante, que é a imagem e o papel da Câmara em relação aos cidadãos de Sintra. A Câmara serve os cidadãos. Isto não são palavras, é uma clara intenção. A Câmara está ao serviço dos cidadãos. A Câmara não é um empecilho, é um aliado. A Câmara não persegue ninguém. Ajuda quem necessita da ajuda da Câmara. Há uma questão que tem colocado nas redes sociais, que é como é que vai compatibilizar ou como é que está a compatibilizar o seu trabalho enquanto deputado e o seu papel enquanto candidato. Muito bem, eu sou vice-presidente do Grupo Parlamentar, membro da Comissão de Economia e compatibilizo muito bem, não tenho dado faltas nem nada. À segunda-feira é dia de trabalho político, estou aqui. À terça-feira de manhã estou aqui. Às sextas-feiras também não há, estou aqui. Aos fins de semana também. Muito bem. E o trabalho é um trabalho de Estado, é um trabalho público, que não tem a ver com os interesses de Sintra, tem a ver com os interesses do país. E aí, tudo o que eu tenho feito, uma grande parte que eu tenho feito, ainda aí, é serviço Sintra. Quando estou contra as portagens, quando apresento requerimentos a perguntar, não é como é que, não é porque o CREN é desenvolvido em relação a tarefas que têm a ver aqui com Sintra, quando agora vamos chamar o novo Ministro ao Parlamento para explicar como é que vai aplicar as verbas do CREN, o novo Ministro Poiás Maduro, estamos sempre a ver como é que nós podemos acabar com esta regra, que é uma aberração, de Sintra não poder ser objeto de algumas verbas do CREN. Que é uma aberração, vamos ver como é que é, claro que se é a nível europeu, sabemos disso, que não depende do Governo Nacional. Mas o Governo Nacional pode fazer pressão para que essa regra seja desmotivada, porque Sintra não é aqui. Sintra é zonas que têm um produto per capita muito abaixo do produto europeu. Não se percebem porque é que não é onde ganha não ter apoios europeus. Porquê? Está a ver? Portanto, toda essa atividade é ligada ainda com Sintra. E depois, quando for eleito, não deixarei de manter um contacto permanente com o Governo, com a Assembleia da República, não deixarei de o fazer. Não deixarei. E esse será um trabalho permanente. Eu não gosto de chamar reivindicação, mas os interesses de Sintra defensáveis, porque eu não sou populista nem demagógico, terão que ser ouvidos. Terão que ser ouvidos. E eu porei toda a minha experiência e tudo aquilo que fui e que sou ao serviço desses interesses. Está a ver? Isso é muito importante. Portagens não, pá. Apoios aqui, muitos. Epá, enfim. Há um monte de coisas. Okay?